aqui. Tá gravando, pode pôr a chamada, tá? Bom dia, gente. Então, vamos começar? Ei, Cláudio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, professora. Oi, Daniel, tudo bem? Nossa, saiu de 73 para Bom 65. dia, querida. Tudo bom? Tudo bom? Show de bola. Então, tá. Saiu de 73 pessoas para 65 em 2 minutos, Daniel hein? entrou, chamou a audiência. Oi? Daniel entrou, chamou a audiência. Pois é. Foi tudo, Galera, por favor. o pessoal nem disfarça, né? Tem nenhum Deixa disfarce, quieto. assim. Então tá, vamos começar aqui.
Tá rindo, né, Mari? Mariana, não precisa me chamar de senhora, não, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, Deus me livre. Não se duvidar, eu tenho quase a sua idade, mas... Ah, duvido. Respeita. Eu tenho 32 anos. Duvida, tá vendo? Então tá bem, bem distante. Pelo amor de Deus. Esse negócio de senhora não dá, não. Rodolfo, bom dia. Oi, Mari, tudo jóia? Bom dia. Vamos lá, então, galera. Tudo bem também. Vamos embora começar aqui mais uma aulinha, né, de oftalmo. A última aula eu enviei para Mariana. Essa aula eu vou enviar também, o mais rápido possível, porque tem essa e mais uma, né, antes da prova, tá? É só ajeitar um negocinho aqui. Bom, gente, vamos lá. Hoje a aula é uma aula que a gente vai conversar sobre perda visual aguda e perda visual crônica, né? A perda visual aguda, pelo próprio nome, já diz, né? É uma perda visual mais rápida, né? Então, tem alguns casos de perda visual aguda. E a perda visual crônica é a perda visual mais demorada, né? Tem um período maior de diminuição da acuidade visual. Então, tem algumas doenças muito específicas que a gente começam a nortear o nosso diagnóstico, né? Quando o paciente ele me dá uma informação na anamnese que ele enxergava e a visão em pouco tempo diminuiu, eu penso em algumas coisas, né? Então, eu nunca vou pensar numa catarata num paciente que estava enxergando e que uma semana depois ele diminuiu a acuidade visual, né? A catarata é uma perda de visual progressiva, crônica, né? Então, existem algumas doenças que nos fazem que a perda visual ela é mais progressiva, ela é progressiva, né? Então, essa divisão de quantidade e de tempo é extremamente importante para o oftalmo. Como eu falei para vocês, a gente atendeu um paciente no ambulatório em Vassouras, que na anamnese ele falou, eu já estava com um pouco de diminuição da visão e o meu olho esquerdo, de repente, sumiu a visão, né? Então, a gente já pensou em causas, de discutir causas de perda visual aguda no ambulatório. Então, que perda visual aguda, né? A perda súbita ou rápida, significativa da acuidade visual em um curto espaço de tempo. É como eu estou falando para vocês, que a anamnese é fundamental, né? O que eu preciso saber, né, na anamnese, né, dessas perdas visuais agudas rápidas, né, num curto espaço de tempo? Foi num olho só ou foram nos dois olhos, né? No caso desse paciente do ambulatório, ele falou que a visão começou a cair bilateral, porque ele já tinha uma retinopatia hipertensiva não diagnosticada, e de repente a visão diminuiu do olho esquerdo, né? Então ele tinha já, quando a gente fez a acuidade visual do paciente, ele era 20, 40 e movimento de mão, né? Então um olho ele estava enxergando 20, 40, 20, 50 mais ou menos, ou seja, não melhorava a visão dele, né? E o outro olhinho, ele só enxergava a minha mão se movimentando, né? Então, uma diferença de acuidade visual muito grande, mas o olho bom dele não era 100%. Então, algo estava acontecendo. Se era transitório ou não. Por quê? Muitas vezes, alguns pacientes chegam para mim no consultório e falam assim, ontem a minha visão apagou, deu um sumiu e voltou. Quando a visão acaba, some e volta, a gente chama isso de amaurose fugaz, né? Uma cegueira amaurose, entre aspas, fugaz, ela vai e volta. Então, às vezes, com alguém já aconteceu isso, baixou a cabeça muito rápido e levantou, e a visão caiu e voltou, né?
Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça. Quando é olho, o que é isso? Quando o olho está sofrendo uma baixa de visão, ele não volta sozinho. Então, se é o olho que está sofrendo, ou seja, se é uma retinopatia hipertensiva, se é uma retinopatia diabética, se é um sangramento, se é uma oclusão, o olho vai esperar você fazer algum tratamento para a visão voltar. Quando são essas amaroses fugazes que vêm e voltam, ela está muito relacionada à alteração vascular. Então, essas amaroses sempre nos fazem investigar causas vasculares. O quê? Sempre peço ecodoppler de carótida e vertebrais para ver se tem alguma obstrução na carótida por placa de ateroma, né? Porque o fluxo sanguíneo ele está chegando lentamente no cérebro, então o paciente está tendo essas amaroses, né? Então já aconteceu muitas vezes da gente fazer, pede um ecodoppler e vem a carótida 90% obstrução, né? Principalmente paciente idoso, né? Que tem que fazer uma endarterectomia de carótida para recuperar o fluxo. E a primeira queixa desse paciente são amaroses fugazes. De repente, a visão cai e volta, né? Bilateral. Ou quem tem muita enxaqueca. Então, às vezes, um sintoma de aura de enxaqueca, pela própria vasoconstrição da enxaqueca, né, que ela faz, o fluxo de sangue na cabeça do nervo óptico e no polo posterior, ela diminui consideravelmente. Então, o paciente que tem crise de enxaqueca muito importante também podem fazer essas amaroses fugazes, tá? Lembrar disso. E paciente que faz crise hipertensiva sistêmica, tá? Também pode fazer amarose fugaz. Então, sempre lembrar, a amaroses fugazes, quando ela é transitória, né? Pode ser não transitória, mas quando ela é transitória, pensar em algo vascular, investigar a carótida, investigar vasos que levam à cabeça, investigar a enxaqueca, investigar a hipertensão arterial sistêmica. Se ela foi súbita, em questão de horas, dias ou semanas, né? Então, súbita, horas, eu dormi enxergando, acordei sem enxergar, né? Ela, o que pode ser? Uma oclusão arterial. O paciente dormiu enxergando, acordou com tudo preto, né? A amarose rápida, aguda. Quando dias, né, que a visão vem piorando, que a gente pode pensar numa retinopatia diabética com uma hemorragia vítrea piorando ou um descolamento de retina regmatogênico, que o paciente começa a ver o bolsão, uma sombra, e a visão vai piorando em dias até ela sumir. E semanas, né? Principalmente as retinopatias diabéticas, que às vezes vão fazendo edema na mácula e vão piorando em semanas, tá? Mas são causas até agudas, né, de baixa de visão. A retinopatia diabética ela pode até ser mais prolongada na maioria dos casos, mas quando ela começa a ser proliferativa e começa a dar edema macular, ela começa a fazer baixa de visão aguda, tá? Se afetou o centro ou a periferia da visão. Quem sabe me dizer uma doença que é progressiva, mas pode ser aguda, tá? Que afeta a periferia da visão? O glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença que ele começa a perder a periferia. É uma doença progressiva, né? Muitas vezes crônica, só que existe o glaucoma agudo, né? Porque o paciente perde a visão agudamente, né? Em 6 horas, sem tratamento, o paciente pode perder a visão. E geralmente a visão é periférica, tá? Eu tenho paciente com escavação total de glaucoma, nervo óptico todo acometido, e ele enxerga 20/20, porque ele enxerga 20/20 central. Se ele fizer um movimento com a cabeça, ele já fica tudo preto. Não enxerga nada periférico, né? É uma visão tubular. O que afeta o centro da visão? O que afeta o centro da visão é degeneração macular relacionada à idade. O paciente fica com uma mancha no centro da visão.
Teve trauma, bateu o olho, tem alguma doença sistêmica, extremamente importante a gente saber. Essa alteração deu dor ou não, né? O que dói o olho? O que dói o olho em perda de visão? Quando a pressão está muito alta, no caso do glaucoma agudo. No caso de algum trauma, né? O olho vai doer pelo trauma. E quando a gente tem movimentação no olho e causa dor e baixa de visão, muitas vezes estamos diante de uma neurite óptica, tá? Então, a neurite óptica, pela inflamação do nervo óptico, quando você movimenta o olho, ela causa dor, tá? Você tem dor à movimentação ocular? Você vai perguntar para o paciente, ele tem, tá? Então, provavelmente você vai buscar no nervo óptico, vai estar lá o nervo bem edemaciado. As causas mais frequentes de baixa de visão aguda, né? Então, qualquer opacidade de meios, né? O que são essas opacidades de meios, né? Córnea, aquoso, vítreo, né? E até o cristalino, né? Que traz opacidade de meios. Só que catarata não é agudo, né? As doenças da retina, os traumas e as doenças do nervo óptico, neuro-oftalmológicas. E aí, o que pode dar opacidade de meio? Edema de córnea, a córnea inchar. Como que a córnea pode inchar? Como que a córnea pode embaçar? A córnea é transparente, né? Quando nós temos qualquer alteração corneana que faça ela embaçar, nós podemos ter perda de visão aguda. Então, o edema de córnea, um inchaço na córnea, pode ser causado por trauma, o paciente bateu o olho, né, edemaciou a córnea, inchou a córnea, por baixa de oxigenação, hipóxia, que é uma das principais causas de baixa de visão aguda relacionadas à córnea. Então, o paciente usa lente de contato o dia todo, né? Esquece, dorme com a lente, ou fica mais de 12 horas com a lente de contato, e aí a córnea, ela é avascular. Então, como que a gente consegue oxigenar a córnea, né? Com um meio externo. Então, a córnea, ela é o oxigênio do ambiente. Então, quando você diminui, e a água, né, que tem da camada de lágrima. Então, quando você diminui o contato do ambiente com a córnea, né? Você tira esse contato, coloca uma lente de contato no meio, mesmo ela sendo porosa, hidrofílica, você diminui a troca de oxigênio. Então, a córnea começa a sofrer, ela começa a ficar edemaciada, faz uma hipóxia, o olho fica vermelho, né? Então, imediatamente você tem que suspender o uso da lente de contato, pelo menos uma semana, hidratar muito essa córnea com lubrificação e orientar o paciente que ele não pode ficar mais de 12 horas com essa lente no olho, porque ele está começando a ter hipóxia. As infecções, de forma geral, úlceras de córnea, ceratites infecciosas. Esses dias uma aluna me mandou uma mensagem que não estava conseguindo abrir o olho, né? Eu falei, olha, você deve estar com uma ceratite, ela pode ser traumática, você provavelmente pode ter coçado o olho, feito uma lesão, ou ela pode ser uma ceratite infecciosa, né? Então, as infecções corneanas também fazem ter opacidade de meios e trazerem baixa de visão aguda. Os processos inflamatórios na córnea, né? Então, até as ceratites inflamatórias, né? Ceratites herpéticas, as ceratites que até as ceratites herpéticas são infecciosas, mas os processos inflamatórios de blefarite, conjuntivite, blefaroconjuntivite, as inflamações às vezes até tóxicas, né? Paciente que faz uso de solda elétrica ou que mexe com algum produto químico, né? Então, a córnea fica demasiada por processo inflamatório. E o aumento súbito da pressão intraocular, no caso do glaucoma agudo, ou até mesmo do trauma, porque às vezes você faz um trauma e faz uma inflamação muito grande do humor aquoso, né? A pressão do olho sobe. Por quê? Porque o trabeculado começa a ficar cheio de processo inflamatório, então o líquido é drenado muito mal, né? Tudo isso necessita de tratamento.
Quando a gente tem um trauma, né, precisa ver a causa do trauma. O que o trauma causou? Aumentou a pressão? Colírio hipotensor. Tem edema de córnea? A gente tem que fazer um pouquinho de corticoide para melhorar o inchaço, diminuir o inchaço. E, na maioria das vezes, lubrificar a córnea de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora com colírios e géis lubrificantes, tá? Então, existem todos os tipos de formulações de medicação para pingar no olho, desde as inflamatórias, dos colírios anti-inflamatórios hormonais, não hormonais, as lágrimas artificiais com conservantes, sem conservantes, os géis, né? E os hipotensores oculares, as medicações que vão fazer com que diminua a pressão intraocular. Os sangramentos, né? Extensos, principalmente lá na retina, a hemorragia vítrea, né? Quando o vítreo, o gel do olho, ele sangra por algum motivo, né? Ele pode sangrar para próprias retinopatias diabéticas e hipertensivas, por trauma, pelo próprio trauma, e ele pode sangrar num caso de um descolamento de vítreo. Então, muitos pacientes se queixam no consultório, estão vendo uma mosquinha voando, passando assim no olho, olha para uma parede branca, vê aquela mosquinha. Esses pacientes precisam ser investigados, porque o gel lá da retina, que é coladinho, ele solta, em alguns casos, casos idiopáticos, muitas vezes relacionados a pacientes automíopes, né? E quando ele descola, ele pode tracionar um vasinho da retina e sangrar, tá? Então, a principal causa de hemorragia vítrea tirando as retinopatias diabéticas e hipertensivas, é o descolamento de vítreo, tá? Que é uma patologia muito benigna e muito comum, tá? Mas pode acontecer. O ifema é sangue na câmara anterior, né? Então, quando que a gente tem sangue na câmara anterior? Quando a gente bate o olho, né? E a íris, ela tem vaso, ela é vascularizada, então ela solta alguns pigmentos de sangue, né? Libera sangue para a câmara anterior e a gente fica com sangue na câmara anterior, principalmente em trauma. Eu sempre falo uma história de uma criança que estava na escola, um amiguinho levou uma corda e ele deu uma cordada no olho da criança. Bateu a corda no olho, fez um ifema, né? E a hemorragia vítrea, como é que a gente trata a hemorragia vítrea, né? Ou o que é hemorragia vítrea? Hemorragia lá no fundo do olho, dentro do gel do olho, né? Nós aguardamos 3 meses para ela reabsorver. Eu peço para o paciente dormir com a cabeceira mais elevada, para a hemorragia ir absorvendo por gravidade, né? E tomar muito líquido, porque o líquido ele dilui o sangue, tá? E nós vamos acompanhando esse paciente por 3 meses. Na maioria dos casos, o sangue reabsorve e o paciente volta a enxergar, né? Agora, se após 3 meses a hemorragia não ceder, ele precisa de um procedimento cirúrgico, que chama vitrectomia. Então, colocamos uma canetinha lá no gel do olho, lá no vítreo, e limpamos esse gel, né? O sangue que está depositado e que está atrapalhando o paciente a enxergar. Né? E o ifema, como é que a gente trata o ifema? O ifema é o sangue na câmara anterior, não é lá atrás. O ifema, ele também pode ser acompanhado, né? Quando que a gente acessa cirurgicamente o ifema? Quando que a gente drena o ifema, que a gente lava o ifema na câmara anterior? A gente lava o ifema na câmara anterior quando a pressão do olho sobe, quando ela está acima de 50 por 5 dias ou acima de 35 por 7 dias. Quando isso acontece, nós precisamos lavar o ifema. Por que a pressão está subindo? Porque tem sangue no trabeculado. Trabeculado, onde drena o humor aquoso, não está dando conta de drenar, porque tem sangue nessa região. Então, temos que fazer uma paracentese na córnea, na periferia da córnea, jogar um soro para poder limpar a câmara anterior e remover o sangramento da câmara anterior. E as doenças lá da retina, principalmente o descolamento de retina. O descolamento de retina, ele pode ser de 3 maneiras. O mais comum é o descolamento de retina regmatogênico.
Nós temos uma colega aí na nossa turma, no 5º período, que teve um descolamento de retina regmatogênico, né? O que é regmatogênico? Reg é rasgo. Então, o descolamento de retina regmatogênico precede a um rasgo na retina, né? Então, a retina vem com um rasgo, uma rotura, né? E entra líquido embaixo desse rasgo e faz um bolsão de descolamento, né? Esse bolsão de descolamento, nós chamamos de descolamento de retina regmatogênico. Em quais os pacientes acontecem mais? Acontece em paciente automíope, que é a retina muito fina, rasga a retina e descola a retina através do rasgo. O descolamento de retina exudativo. O descolamento de retina exudativo está relacionado a processos inflamatórios e infecciosos da retina. Então, a retina não tem um rasgo para descolar, é por transudação. Então, existe um processo inflamatório, depósito de líquido, o vaso engurgita e descola a retina por depósito de líquido, né? Por transudação. E o descolamento de retina tracional. Então, o que acontece? O paciente tem uma retinopatia diabética, começa a fazer sangue junto com o vítreo, faz uma substância viscoelástica, faz uma proliferação vitreoretiniana e puxa e rasga a retina. Então, o descolamento de retina tracional é o descolamento de retina do paciente diabético. O descolamento de retina regmatogênico e o tracional, eles são tratados sempre com cirurgia, tá? Então, o regmatogênico, podemos fazer gás na retina para pressionar a retina e voltar para o lugar, ou óleo de silicone, né? Coloca o óleo de silicone para o óleo pressionar a retina e ela colar e voltar para o lugar, né? E vitrectomia, ou passar uma faixinha que chama faixa de buckle, que é como se fosse um pneu em volta do olho, né? E esse pneu a gente aperta para poder a retina voltar para o lugar, tá? E o descolamento de retina exudativo, ele não é cirúrgico na maioria das vezes, né? Muitas vezes, tratando o processo infeccioso ou inflamatório, principalmente com corticoide, esse paciente, o líquido, ele volta para o lugar e o paciente resolve o descolamento de retina. Então, aqui são os exemplos para vocês. O regmatogênico, né, ele fez um rasgo na retina, entrou líquido e descolou, né? O exudativo não tem nenhuma porta de entrada, olha só, né? O paciente fez uma inflamação, o epitélio pigmentar da retina e os vasos, eles transudaram líquido, né? A coroide é ricamente vascularizada e fez um depósito, um acúmulo de líquido na retina. E o descolamento de retina tracional, que é o da retinopatia diabética, sangue, vítreo, traciona a retina e puxa a retina, tá? Então, tem um mecanismo de ação, tem um mecanismo, todos têm os seus mecanismos de ações separadamente, cada um na sua causa específica, tá? O principal tipo de descolamento de retina é o regmatogênico, que vem através de um rasgo, né? As doenças da retina... Oi? Você pode repetir como que se dá o descolamento tracional de novo, por favor? O descolamento tracional? Falo. Tem alguém me fazendo uma pergunta aqui também. Professora, na emergência, a Luísa está me perguntando. Um moço chegou uma vez com um trauma no olho, pedaço de madeira. O olho saía sangue para o oftalmo, nem o médico sabia o que fazer. Soubemos depois que ele foi direto para a cirurgia. Nesse caso, qual seria a possibilidade de estrutura que afetou? Então, Luísa, não dá para a gente saber assim, né? Se ele estava saindo sangue direto, provavelmente ele fez uma perfuração escleral, né? Porque você estava vendo sangue evidente saindo, ele provavelmente fez uma perfuração escleral e teve que ir para a cirurgia, com certeza, tá? Agora, se fosse só lá na retina, você não ia ver sangue, né? Não ia ter um sangue evidente. O sangue evidente são estruturas mais externas, né? Ou ele lesou pálpebra, ou ele lesou esclera, né?
córnea vascular não sangra. Então, provavelmente, ele fez uma laceração escleral e teve que suturar a esclera, tá? Mas mesmo sendo assim, mais externo, né? Mais da periferia, também afeta a visão ou não? Afeta, porque assim, depende da quantidade de trauma, né, Marina? A gente não sabe o tipo de trauma. Ela falou que foi um trauma provavelmente cortante, né? Tava com sangue. Afeta a visão porque se ele foi central e fez um impacto muito grande, rasgou a esclera e tem edema de córnea, né? Provavelmente tem alteração corneana também. Então, afeta a visão. Se for só escleral o trauma, né? Perfurou só escleral, não vai afetar a visão imediatamente. Vai demorar um pouco. Por que que vai afetar? Porque se você faz um corte na esclera, você vai ter vítreo vazando, né? Porque a retina está logo ali atrás. Então, vai desconfigurar a íris, a pupila. Então, o olho, ele sai da sua conformação normal, começa a dar edema e processo inflamatório. Então, ele afeta a visão de uma forma indireta, que é o tipo de perfuração indireta que a gente tem. Me perguntou para explicar o descolamento de retina tracional. Então, é o seguinte, retinopatia diabética, né? Aqui, ó, retina está aqui, tá? Então, vamos lá, tracional. O paciente está com sangue no vítreo, né? Ele está com sangue no vítreo, né? Aqui, no gel do olho, aqui está o vítreo, tá? E aí, com sangue e o vítreo, ele faz uma estrutura muito elástica, viscoelástica, e começa a fazer uma proliferação vítreo-retiniana. Que imagina sangue grudar num silicone, fica tipo um chiclete, e aí ele começa a tracionar a retina, porque fica uma substância muito viscoelástica, tá? Então, no caso da retinopatia diabética, pela formação da proliferação vítreo-retiniana, porque o sangue no vítreo, ele faz essa proliferação, essa tração viscoelástica, tá? Então, altera a conformação do vítreo e faz uma substância tracional que puxa a retina, tá? Porque tá tudo ali ligado, grudado, né? Entendeu? Obrigada, professora. Nada. A doença macular relacionada à idade, a exudativa da baixa de visão mais aguda do que a seca, porque a doença macular relacionada à idade exudativa tem formação de edema na mácula, as drusas ficam coalescentes, formam um mecanismo que a gente fala de membrana neovascular subretiniana, então o paciente começa a ver tudo torto, né? Então a visão, o paciente sente uma queda da visão mais rápida na degeneração exudativa, que é uma degeneração mais aguda, do que a seca, que já é mais atrófica, que já passou um tempo maior, tá? As oclusões vasculares, né, que a gente já falou na aula passada, eu falei daquele paciente do ambulatório, né, que pode ser de artéria, ou ramo da artéria, ou de veia, ou ramo da veia, né? Então, dá uma baita baixa de visão, né? Esse paciente estava com visão de movimento de mão, era uma oclusão de veia central da retina, né? Então, é outra causa extremamente comum e importante de baixa de visão aguda que a gente tem no nosso dia a dia, são as oclusões, as tromboses retinianas, tá? Os traumas, né, que a gente estava falando agora, que ela me perguntou, a Aloíse, né? O trauma penetrante, o não penetrante. Então, o trauma penetrante, o corpo estranho, ou a faca, o objeto pontiagudo, ele fura o olho, né? Pode ser na parte central, sendo a córnea, ou na esclera, indo até a retina. Eu já vi corpo estranho na retina, lá atrás no fundo do olho, né? O paciente estava mexendo fazendo uma obra com um negocinho de metal, o metalzinho foi para o olho, escapou e furou córnea, lá atrás, atravessou que foi a beira da córnea, mais a esclera e parou lá na retina, né? Então, é cirúrgico, esses traumas penetrantes. Teremos aulas de trauma e de emergência, tá?
E os não penetrantes, que são os contusos. Geralmente nós encontramos o ifema, que a gente já falou, hemorragia vítrea, porque o trauma não penetrante contuso rompe um vaso da retina pelo próprio trauma, pelo impacto. O edema na córnea, o descolamento de retina, propriamente dito, regmatogênico, porque você rasga a retina, né? Imagina, tomando um soco no olho, né? Então você pode rasgar a retina, e lesão de nervo óptico e vias ópticas, né? Também com esses traumas não penetrantes, tá? Os penetrantes também podem fazer tudo isso, ifema, hemorragia vítrea, descolamento de retina. Então depende muito do tipo de trauma, né? Agora, vocês, como oftalmologistas, né, aí do 5º período, quando vocês estiverem de plantão, vocês não vão me ligar para falar que o paciente está com um corpo estranho na íris, né? Vocês já sabem a anatomia da córnea. Então, geralmente a gente atende, né, sobre aviso, aí eles vão passar para você: oi, eu estou com um paciente aqui com um corpo estranho na íris. Então furou o olho. Então, aí, o corpo estranho passou pela córnea e parou na íris. Então, é cirúrgico. Então, já pede o centro cirúrgico, faz jejum do paciente, porque a gente tem que operar, né? O corpo estranho está lá dentro do olho, lá na íris. Aí, você chega para examinar o paciente, o corpo estranho está na córnea, né? Está lá, grudado na córnea, um metalzinho, né? É só você remover, colocar curativo. Então, saber aonde está o corpo estranho muda completamente a nossa forma de tratar, né? Porque se ele está na íris, ele perfurou o olho, então tem que suturar a córnea, tem que retirar ele da íris, tem que fazer uma paracentese, né? Tem que remover. Agora, se ele está na córnea, no epitélio, na primeira camada, é só remover e ocluir, né? Então, é muito diferente a posição das perfurações e dos corpos estranhos, né? Essa que a Loise falou, provavelmente o paciente fez uma laceração escleral importante, né? Porque ela viu sangue evidente, ou palpebral ou escleral. A neurite óptica, teremos uma aula esse período de neurooftalmologia, né? É importante a gente saber dos casos da neurite óptica, né? Da papilite, inflamação da papila óptica, né? Edema do nervo óptico, que é extremamente comum no nosso dia a dia, tá? Então, chega lá, geralmente, mulher jovem, com queixa de baixa de visão aguda, com dor à movimentação ocular. Então, a média é mais ou menos 30, 35 anos de idade, tá? Existem inúmeras causas. Eu já vi neurite óptica em paciente jovem pós-gripe, eu já vi neurite óptica em paciente jovem pós-Covid, eu já vi neurite óptica em paciente jovem pós-dengue, chikungunya, tá? Principalmente infecções virais, tá? Muitas vezes eu já vi pacientes, homens e mulheres, com neurite óptica por causa de infecções virais, tá? Agora, é muito comum mulher jovem chegar no nosso dia a dia com essa queixa, baixa de visão, sem nenhuma queixa de doença viral, nada, não teve alteração nenhuma, não ficou gripada, não teve Covid, não teve dengue, nada disso, e com baixa de visão e dor à movimentação, né? Então, todas as vezes que a gente tem uma causa idiopática de inflamação do nervo óptico em mulher jovem, temos que pensar em esclerose múltipla, tá? Vocês não fazem ideia da quantidade de diagnóstico de esclerose múltipla que eu já fiz, assim, né? Pelo olho, né? Então, esse paciente nunca tinha passado no neurologista, tá? E aí abre um quadro de baixa de visão e vai para o oftalmo, obviamente, né? A hora que você dilata o paciente, está lá o nervo óptico edemaciado, apagamento de bordos, inchado, geralmente mulher, jovem, você pede uma ressonância magnética de crânio e órbita e vem alteração glial na ressonância de alteração para a esclerose múltipla, né? Aí você encaminha esse paciente para o neurologista, ele faz punção lombar
e começa a acompanhar, né? Então, pensar sempre nisso, porque é comum, tá? É comum em mulheres entre 18 e 40 anos de idade, como eu falei, é uma média que a gente vê geralmente 30, 35 anos, né? Uma dó, assim, é muito triste. 90% com dor periocular, retroocular e perda da visão. Então, a paciente está aqui, dor à movimentação. Então, ela fala, nossa, eu olho para o lado, meu olho dói, dá uma dor lá no fundo do olho. Quando você olha o olho calmo, olho branco, que a gente fala, né? Sem nenhum processo inflamatório. Dilata a paciente, está lá, o nervão bem inflamado, tá? Ocorre defeitos no campo visual, escotoma central, que a gente fala, e altitudinal, ou seja, dá uma escotomia no campo visual bem central. O paciente perde percepção de cores, principalmente objetos vermelhos. Ela fala assim, o vermelho está meio rosado, tudo que eu olho que é vermelho fica meio rosado, né? Sempre pedir ressonância para afastar alguma lesão compressiva, porque pode ser tumor também, né? Acontece muito que a gente faz diagnóstico também, é adenoma de hipófise, né? Macroadenoma de hipófise, que altera muito a prolactina em mulheres, né? Também é outra causa de baixa de visão, mas geralmente o campo do macroadenoma de hipófise, ele vem com defeito bilateral, né? Você olha assim, tem um defeito bilateral temporal, porque está bem no quiasma ali, né? A hipófise, onde cruza, né? A gente vai ter essa aula. Então, o paciente faz um defeito bilateral bem simétrico, né? Perde o quadrante mesmo bilateral. Agora, no caso da neurite, ele faz uma mancha altitudinal, uma mancha central, né? Um defeito de campo visual muito característico, né? Você encaminha o paciente para o neuro, ele vai ter que fazer punção lombar e dar continuidade ao diagnóstico. Geralmente, quando eu encontro um paciente com neurite, eu já faço pulsoterapia interno, né? Então, porque quanto mais tempo ele ficar com aquele nervo inflamado, mais ele vai lesar fibras, né, e células nervosas. Então, o tratamento geralmente é metilprednisolona 250 miligramas de 6 em 6 horas. Eu faço uma dose de ataque 3 dias, né, venoso, paciente internado. Precisa controlar a glicemia antes, precisa controlar a pressão arterial antes e precisa fazer profilaxia para estrongiloides, tá? E aí você faz a punção, né? Faz a punção de corticoide, né? Faz essa dose de ataque bem grande, às vezes eu faço 5 dias, tá? E interno o paciente para poder fazer o acompanhamento da neurite, né? Então, uso de corticoide via endovenosa, nos casos de perda visual grave, eu faço em todos. Todos os pacientes chegam com uma neurite, eu interno e pulso, tá? E alguns imunossupressores que a gente utiliza, né? Os MAB da vida, né? Infliximab, todos esses MAB da vida que a gente às vezes precisa fazer junto com o neurologista, mas eu interno, faço dose de ataque de pulso e encaminho para o neuro para ele continuar fazendo o acompanhamento. Então, aqui estamos diante de um nervo óptico inchado, edemaciado, né, inflamado, você não consegue ver delimitação de bordo dele, né, da borda do nervo, né, ele perde a conformação, tá esbranquiçado, alteração de cor, né, então é um quadro diário lá na nossa oftalmologia, né, aqui na azul e branco, né, o nervo muito inchado e já tem até edema na mácula, né, que a gente chama de estrela macular. Muitas vezes, quando a gente já vê edema na mácula, né, não isoladamente no nervo óptico, esse quadro está muito associado a alguma infecção viral, tá? Pós-Covid, eu já vi alguns casos. Dengue, chikungunya é campeã de audiência, né? Nunca vi chikungunya dá muita neurite. É impressionante, né? Essas doenças virais são muito sérias, né?
Então, a galera do Covid aí que faz baixa de visão, procurar oftalmo, porque a gente está vendo agora neurite pós-Covid, tá? Tem que ternar e pulsar em todos os casos. Aqui um apagamento do nervo, olha, observem aqui o nervo branquinho desse lado, o nervo óptico, aqui um apagamento do nervo, né? Então, ele já inflamou o nervo todo, né? Provavelmente aqui na cabeça do nervo óptico, você vai observar uma palidez extremamente importante, um edema de papila, né? O edema do nervo, apagamento dessas estruturas que você começa a pensar em algum diagnóstico. Então, não esquecer, mulher com dor ocular, a movimentação e baixa de visão, olha para o nervo que pode ter alguma coisa ali, né? E sempre pensar em esclerose múltipla, tá? É a principal causa de neurite óptica em mulher jovem, infelizmente. A perda visual crônica, né, gente? Então, o paciente também começa a perder visão lentamente, né? Então, temos aqui a nossa querida, né, a nossa catarata, que é a principal causa de cegueira reversível no mundo, né? Então, só de pensar que a catarata é uma causa de cegueira e que até hoje ela é a maior causa de cegueira, né? E sendo reversível é muito triste, né? Então, já falei para vocês que a catarata ela ainda é a maior causa de cegueira pelo alto custo. Então, é uma cirurgia cara, né? Que não são todas as redes que conseguem absorver essa demanda, né? Então, tem uma demanda reprimida, principalmente no sistema público de saúde, e os pacientes estão cegos por catarata, né? Então, a catarata, ela é cirúrgica, não existe tratamento clínico para catarata, ela é 100% cirúrgico. E a catarata não é aquela carne que cresce no olho que você olha assim, tem uma carne. Aí também, às vezes, o clínico liga para a gente e fala assim: estou com um paciente com uma catarata enorme aqui, está atrapalhando a visão. Aí você vai ver um pterígio, né? A catarata é uma opacidade do cristalino, não é na esclera, não é aquela pele que cresce na esclera, né? É lá atrás, lá no cristalino, né? Atrás da íris, né? Então, a definição da catarata é a perda da transparência do cristalino, impedindo que os feixes de luz cheguem à retina. Geralmente, a catarata é bilateral e assimétrica, né? Às vezes, um olhinho cresce mais do que o outro. Então, ó, aqui, gente, a íris, né? Aqui atrás, aqui é um feixe. Qual feixe que é esse aqui da lâmpada de fenda? Horizontal? Paralelepípedo, tá? A gente diminuiu a luz, deu uma leve inclinada, olha o cristalino aqui atrás. Se fosse a iluminação toda focal, ela ia ser qual campo que a gente está focando aqui? Campo preto, campo negro, campo amarelo, campo branco ou campo vermelho? Campo negro, a gente vai na borda da córnea para ver o outro lado, fica tudo negro. Quando a gente quer ver íris, campo amarelo. Quando a gente quer ver cristalino, campo branco, né? Então, estou incidindo a luz num campo branco. Olha o cristalino aqui atrás. Aqui tem catarata, gente? Acho que sim. Sim, sim, Uma sim. catarata gigantesca, uma catarata nuclear de 4 cruzes. Não passa luz nenhuma aqui. Olha, tá amarelo o cristalino, tá? O paciente está cego por catarata. A grande bola branca aí? Isso, a grande bola branca aqui, ó. Isso tudo aqui é cristalino. Aqui a íris está dilatada, tá? Por isso vocês estão achando estranho. Pinguei um colírio no paciente para dilatar aí, para poder ver o cristalino. Então, a pupila está dilatada.
E o cristalino está aqui atrás. Estão vendo? Rodolfo, viu? Sim. Aqui, ó, outra catarata. Eu estou fazendo que campo aqui? Eu estou incidindo a luz aonde agora? Estou bem aqui na periferia, estou fugindo do cristalino, estou incidindo a luz lá no campo vermelho para refletir aqui o cristalino. Olha a catarata aqui, ó, íris dilatada, a pupila está dilatada, né? Não tá, a pupila não está fechada. E olha aqui, ó, olha a catarata aqui, ó. É uma catarata que a gente fala catarata cortical. Ai, Maíra Dias falou aqui. Obrigada, tá? Uma catarata cortical, né? Aqui atrás, tá? Baixa de visão. Esse paciente aqui, provavelmente ainda não tem uma baixa de visão importante quanto esse. Por quê? Esse, a catarata já tomou todo o eixo da visão, olha. Esse aqui, a catarata está crescendo ainda, então aqui o eixo está um pouco livre, tá vendo? Ela está mais periférica, né? Então, ela está crescendo. Ó, olha essa catarata aqui no centro, olha, que densa, tá vendo? Pupila dilatada, o cristalino atrás, olha aqui, né? Bem densa. Olha essa catarata aqui, ó, lá atrás também, ó, bem no eixo da visão. Então, a gente tem a formação dela, o edema, né? A alteração de proteína, necrose e rompimento das fibras. Então, nós vamos envelhecendo, né? E aí acontece um edema ali, a alteração proteica das fibras do cristalino, ocorre uma necrose, quebra totalmente aquelas fibras, elas morrem, entre aspas, rompe e dá a opacidade. Elas podem ser incipiente, madura e hipermadura. Então, essa catarata aqui, uma catarata incipiente, ela está crescendo. Essa catarata aqui, hipermadura, né? Ela está muito grande, muito grande. Essa daqui é uma catarata madura, né? Então, madura, incipiente, hipermadura, tá? Olha a diferença do núcleo do cristalino. Pupila dilatada, nuclear de 4 cruzes, né? Olha, cortical Professora, anterior. Oi? todas essas formas são abordadas cirurgicamente ou nem todas? Todas. A hipermadura também? Todas cirurgicamente, principalmente, todas. A incipiente você consegue acompanhar um pouco mais para ela piorar a visão do paciente, né? E operar. Não tem tratamento de catarata clínico, sempre cirúrgico, 100% cirúrgico, tá? Então, existem vários tipos. Alguém falou? Não? Existem vários tipos de catarata, né? A catarata, na maioria das vezes, senil, progressão lenta, depois de 65 anos, o cristalino começa a romper fibra, necrose, edema e começa a opacificar progressivamente de acordo com a idade do paciente. Mas ela pode ser congênita, né? A criança nasce com catarata, né? Cirúrgico, imediato. Nossa, meu filho fez teste do olhinho, nasceu com catarata. Aí eu vou falar para ele o seguinte: vamos operar agora, seu filho, tá? Então, uma vez diagnosticado, ele pode ter 1 semana de vida, tem que operar. Catarata é sempre cirúrgico. Por que tem que operar? Porque eu vou ter alteração de entrada de luz. A criança, ela está formando a retina. Até os 6 meses depois a criança forma retina. Então, está tendo empacotamento de cone, estimulação de célula de cor. Então, vocês imaginem essa criança com uma opacidade, sem entrando luz de forma errada, né? Então, esse paciente vai ter muito prejuízo na acuidade visual. Então, criança nasceu com catarata, tem que operar. Catarata traumática, bateu o olho, fez uma contusão, caiu algum corpo estranho, opacificou o cristalino, catarata traumática. E as cataratas secundárias, né? A diabetes, as doenças inflamatórias,
até glaucoma, retinose pigmentar, cirurgias intraoculares que você toca no cristalino, exposição ultravioleta, doenças metabólicas, medicações, principalmente os corticoides, precipitam catarata, tá? Então, a catarata secundária, ela tem inúmeras, às vezes, paciente com 30 anos com catarata. Você vai colher a história, eu tenho, ou utilizo corticoide porque eu sou muito alérgico. Então, começa a fazer depósito no cristalino, porque o paciente utiliza corticoide e é muito alérgico. Então, uma vez tocou o cristalino, seja por qualquer procedimento cirúrgico, houve um toque no cristalino por trauma, ele opacifica. Edemacia, necrose, alteração proteica, edemacia, não tem jeito, tá? Às vezes até próprio laser, a gente faz laser na retina para tratar retinopatia diabética, o laser passou pelo cristalino, já era, né? Opacifica, tá? Alteração de proteína, ele edemacia na hora, tá? Então, aqui, a visão da catarata, como é, né? Realmente, o paciente começa a ver tudo muito turvo, a gente opera no outro dia o paciente, como o céu é azul, o meu céu estava sempre cinza, eu achava que a gente estava vivendo uma poluição crônica, né? O céu está azul, muda tudo, a qualidade de vida do paciente muda completamente. Às vezes, paciente de 90 anos que ainda tem muita disposição, que anda, que resolve coisas, né? Hoje em dia a gente vê isso toda hora, né? Mas eu tenho 90 anos, acho que vale a pena operar? Você é ativo, tem uma vida ativa? Acho que vale. Por quê? Você vai evitar uma queda desse paciente, né? Se ele cai e quebra um fêmur porque ele está enxergando mal, né? Porque ele não está tendo qualidade de visão, então é devolver realmente a qualidade de vida, né? E fora que o risco cirúrgico de uma cirurgia de catarata é mínimo, né? Os exames pré-operatórios são exames básicos de hemograma, existe uma liberação do cardiologista, mas a anestesia é tópica, né? É colírio, então o impacto de uma anestesia geral não existe, tá? Então é indicado sim pacientes idosos ou muito idosos operarem catarata, tá? Um glaucoma, que é uma neuropatia, né? Que a gente vai ter uma aula específica do glaucoma, doença do nervo óptico e alteração do campo visual. Eu nunca mais quero ouvir vocês falando que glaucoma é pressão do olho, tá? Porque existe glaucoma de pressão normal e dos fatores de risco para o glaucoma é a pressão do olho, tá? Mas existe glaucoma de pressão normal. Então, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, geralmente bilateral, e alterações genéticas, né? Então, a pressão entrou... Oi? Como que é o pós-operatório dessas cirurgias oftalmológicas? Depende de cada uma. Cirurgia de catarata, o paciente tem que fazer repouso não absoluto, né? Não pode pegar peso e cuidados, assim, para a lente não sair do lugar pelo menos 30 dias. Colírio de anti-inflamatório e antibiótico no pós-operatório. Cirurgia de correção de grau, cirurgia refrativa. Não pode ir praia, piscina 40 dias, exercício físico 40 dias, colírio de corticóide, lubrificante, anti-inflamatório, antibiótico pós-operatório. 7 dias só, depois só lubrificante. Cirurgia de retina. Depende. Se você faz uma cirurgia de descolamento de retina, você tem que ficar numa posição X, às vezes até com a cabeça mais baixa, para poder colar a retina com gás que a gente introduz na retina para a retina colar, né? Corticoide, anti-inflamatório, antibiótico pós-operatório. Cirurgia de pterígio. Então, depende, né? Cada cirurgia tem um pós-operatório. Depende da cirurgia, tá? Professor, esse lubrificante vai ser para sempre? No caso da cirurgia refrativa, sim. É? Porque a principal causa de ressecamento ocular é cirurgia refrativa, né? Cirurgia para corrigir grau. Então, precisa usar. Tá, mas no caso da catarata, não. Catarata, não. Catarata são 33 dias de colírio em regressão, né? Precisa regredir, porque a gente coloca uma prótese dentro do olho, né? Sim. Mas é bem tranquilo. Ok, obrigado. Nada. Então, a pressão do olho é determinada pela quantidade de humor aquoso que é produzido, né, nos processos ciliares e a resistência ao escoamento. Então, ele está sendo escoado ou não, né? Está tendo acúmulo de humor aquoso, ele está produzindo muito, né? Então, começa a ter esse desequilíbrio e a alteração da pressão intraocular
no decorrer dessa produção e nesse déficit de produção e drenagem do humor aquoso, né? Ele preenche a câmara anterior, que é um líquido claro, geralmente possui os mesmos eletrólitos do plasma sanguíneo, né? Em concentrações diferentes. Então, essa é a formação do humor aquoso. Então, ele é produzido e drenado. Quando a gente tem algum desequilíbrio dessa produção e dessa drenagem, o que acontece? Aumenta a pressão do olho, né? Acabei de ver alguém Sepúlveda. É filho do Sepúlveda neurologista? Gabriela, eu acho. Não. Ah, da Bahia, beleza. Né? Então, existem vários tipos, como a catarata, né? De classificação. Ele pode ser de ângulo aberto, crônico, que é 90% dos casos, então, nós vamos ter baixa de visão progressiva crônica, ou ele pode ser de ângulo fechado agudo, que vai ocorrer a baixa de visão aguda. Então, o paciente estava lá na casa dele, no escurinho, ele tem ângulo fechado, não sabia, saiu do claro para escuro, pum, bloqueou a pupila, aumentou a pressão para 60. E aí ele começa a ter muita dor, edema de córnea, baixa de visão, e aí a visão perde agudamente. Então, quero que vocês saibam o quê? Né? Que o glaucoma, ele pode ter baixa de visão crônica, que 90% dos casos, que é o glaucoma crônico de ângulo aberto. E ele pode ter baixa de visão súbita, que é o glaucoma agudo, que o paciente tem o ângulo fechado, né? O paciente tem dor, náusea, vômito, olho vermelho, tá? O glaucoma congênito é outra causa de cirurgia imediata. Criança nasceu com glaucoma, operar, tá? Pelo mesmo processo mecanismo da catarata, mas a criança é muita produção de humor aquoso, ela nasce com um olho enorme, porque o humor aquoso não consegue drenar, que na maioria dos casos do congênito é uma falha na faixa de drenagem, né? Então a criança nasce sem aquela drenagem, ou nasce com uma faixa em cima que não deixa que drene. Então imagina, tá dentro da barriga da mãe aquele olho grandão, crescendo de tanto líquido, porque o humor aquoso não sai. Então, de alguma forma, ela nasceu, já tem que operar para drenar esse líquido e controlar a pressão do olho da criança. O glaucoma congênito é devastador. Na maioria dos casos, na metade da adolescência, essa criança está cega, infelizmente, tá? Então, quanto mais rápido a gente intervir cirurgicamente, maior a chance dessa criança enxergar, tá bom? Os glaucomas secundários podem ser inúmeras causas, tá? Trauma, processo cirúrgico, tumor, tudo que impeça a drenagem do líquido que a gente tem dentro do olho, que chama-se humor aquoso, tá? Então, tumor ali, bateu, inflamou o olho, né? Então, qualquer causa que impeça a drenagem do líquido, a gente pode estar diante de um glaucoma secundário. E o glaucoma neovascular, que é um capítulo à parte, vamos falar na aula de glaucoma, que vem muitas vezes da retinopatia diabética proliferativa por causa dos neovasos, né? Então, um grande exemplo de baixa de visão crônica, né? Um glaucominha começando, o mesmo paciente começando a fazer a visão tubular, né? Olha como ele evolui, esse aqui é o gráfico, tá? Olha como ele evolui, né, para baixa de visão importante no decorrer do tempo, tá? Por glaucoma. Impressionante. Né? Aqui as alterações, né, do nervo óptico, que a gente vai falar na aula de glaucoma, esse vaso aqui, ó. Então, o nervo óptico, ele tem uma escavaçãozinha bem pequenininha, essa área mais clara, amarelada, geralmente no nosso olho, que não tem glaucoma, ela é bem pequenininha. No olho do glaucoma, olha como ela é grande, essa faixa, né? E aqui a gente tem que prestar atenção no vaso, olha. O vaso defletindo bem aqui, ó. Então, essa escavação, ela vem até aqui embaixo, ó, tá? Um buracão, esse buraco mais claro é o glaucoma. Geralmente, a gente tem um buraquinho pequenininho, tá? Quem não tem glaucoma. Né? Algumas alterações de glaucoma super características, específicas.
outra causa de baixa de visão crônica, né, a doença macular relacionada à idade, né, que é a maior causa de cegueira legal em pacientes acima de 65 anos. É muito difícil controlar. As mulheres, elas são mais acometidas, né, tem um caráter familiar, muito relacionado à obesidade e tabagismo, tá? Agora, por exemplo, a Marina, ela tá aí, ela é loirinha, clarinha, não sei se ela tem um olho claro, né? Mas muito relacionada em pacientes com olho claros, europeias, caucasianas, né? Mulheres bem branquinhas. Por quê? Porque a íris clara, ela passa muita luz, né? A íris escura, ela bloqueia muita luz. A íris clara passa muita luz. Então, o sol, ele bombardeia a retina, tá? E aí as degenerações maculares começam a acontecer de uma forma muito grande e muito presente no nosso dia a dia, né? Ela pode ser lenta ou abrupta, baixa de visão, como eu falei para vocês. Ela é abrupta quando ela está exudando, né? A mácula começa a ter aquelas coalescências de drusas amareladas, e aí ela perde a visão, começa a ter metamorfopsia, começa a ver tudo torto. E lenta quando ela é seca, quando não tem essa coalescência de drusa, ela já vai fazendo atrofia, então demora um pouquinho mais para perder a visão. Então tem distorção das imagens, alterações na mácula, edema na retina, pigmentação, hemorragia pode acontecer, até exudatos, né? Por depósito mesmo, por edema na retina, tá? E as drusas, que são bem características dessa patologia, né? Ela pode ser seca ou não exudativa, como eu falei para vocês, mais devagarzinho, insidiosa, a visão vai caindo progressivamente, e a úmida, né? Que é a evolução mais dramática, a visão tem uma perda abrupta, o paciente começa a ver tudo torto, olha para a cara da Marina, a Marina está com o olho aqui, com uma cara amolecida, né? Ele começa a ver tudo sem forma, tá? Por essa membrana que fica embaixo da mácula, que dá inchaço, chama membrana neovascular subretiniana. Ah, mas como é que eu vou ter a causa molhada, que é a exudativa, úmida, e como que eu vou ter a causa seca? Deus que vai determinar. A gente não sabe. Uns evoluem com forma seca, outros evoluem com forma exudativa. A gente não sabe. Tá? Vai depender muito da transudação de líquido, não tem como a gente saber, né? Vocês acham que aqui é uma forma seca ou uma forma exudativa da degeneração macular? Exudativa, professor? Quem está falando? Carol. Carol, muito bem, exudativa, tá? Tem umas hemorragiazinhas aqui, tem líquido, tá? Aqui não dá para ver muito bem. Aqui, olha a mácula, olha, com membrana neovascular subretiniana, tá? Forma exudativa. Ó, líquido na mácula. Aqui está começando a fazer uma membrana também exudativa, tá? Ó, muita drusa. A gente faz um exame que chama tomografia de coerência óptica macular. Aí vê esse cisto na mácula, ó, um edema de mácula, tá? Geralmente essa linhazinha aqui do epitélio pigmentar, ela continua aqui bonitinha, tá? Olha como tem líquido na mácula, né? Paciente com degeneração macular exudativa, tá? Ó, aqui exudativa com edema. E aí, como é que a gente vai fazer o diagnóstico, né? O exame de fundo de olho, a gente vai ver uma alteração na mácula, né? Uma retinografia simples, com ou a fluorescente, aquela que a gente tira a coloração para olhar, né? Para ver se tem edema na mácula. E o OCT, que é aquele exame que eu mostrei para vocês com cisto na mácula, com líquido,
para fazer o diagnóstico. Geralmente, a gente entra com vitamina antioxidante, zinco e luteína, né, em doses altas, já tem essas formulações no mercado, tá, para diminuir a oxidação na mácula. A forma úmida, a gente consegue fazer um pouco de laser, se tiver muito líquido. As injeções anti-angiogênicas, não sei se algum avô de vocês já fez, que provavelmente alguém aí em casa tem alguém que tem degeneração macular, né, que são injeções caríssimas, que tem que fazer 3 injeções todo mês, né, que é anti-angiogênica, para tirar aquela membrana neovascular subretiniana e melhorar a visão, e muitas vezes corticoide lá no fundo do olho para diminuir o edema. A Ana pediu para voltar um slide. É esse, Ana. Tá. Beleza. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês, né, dos principais causas de baixa de visão aguda e crônica que a gente tem no dia a dia, né? Existem outras e algumas outras causas, mas elas não são tão comuns. Essas são as principais causas de baixa de visão aguda e crônica que nós encontramos na oftalmo no nosso dia a dia. Todo dia no consultório tem, sei lá, um monte de paciente com queixa de baixa de visão de alguma forma, né? Ou aguda ou crônica, e fazemos esses inúmeros diagnósticos todos os dias, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Professor, Oi, tem gente colocando presença aqui. você indica algum livro para estudar esse tópico? Ou algum conteúdo a mais? Indico. Tem um livro que é o Tratado de Oftalmologia, que é o Kansky, né? Lá tem as doenças separadamente, tá? Ele tem na biblioteca da universidade. Então, para mim, é o livro ideal para vocês estudarem, tá? Então, você vai ter que ir na sessão de catarata, estudar catarata, e na sessão de degeneração macular, estudar degeneração macular, glaucoma, estudar glaucoma. Por quê? Essas aulas, né, que eu faço um apanhado, porque se eu socar matéria em vocês, de degeneração macular, né, eu quero que vocês saiam da oftalmo sabendo o que é como é o dia a dia, né, gostando principalmente, porque não é nenhum tabu, não é uma coisa impossível, difícil, igual o pessoal acha. Aliás, é muito legal. E que vocês saibam manejar, sendo clínicos, né? O que é uma baixa de visão aguda crônica, o que vocês têm que pensar nisso, né? Nenhum livro de oftalmo faz essa divisão, né? Quando eu montei as aulas, eu fiz essa divisão exatamente para facilitar o acesso de vocês e a absorção de vocês, para vocês conseguirem raciocinar num dia a dia de um pronto-socorro ou de uma clínica médica ou de qualquer especialidade que vocês forem fazer, né, para ter acesso e conseguirem raciocinar, porque com certeza vocês vão lidar com o olho todos os dias, tá? Então, não tem essa aula baixa de visão aguda e crônica no livro. Então, você vai conseguir todas as patologias separadamente e estudando cada uma, tá bom? Mas estou à sua disposição. Se você quiser alguma outra material, ou se você quiser tirar dúvida comigo pelo WhatsApp, ou se você quiser que eu explique as coisas, algumas outras, não sei, as suas dúvidas, pode contar comigo, tá bom? Mas eu indico o Kansky, que é o livro que está na universidade, e que ele é o melhor livro que tem para oftalmo e para quem está aprendendo oftalmo, ele é realmente muito completo, tá? Bom, professora, obrigada. Obrigada pela aula. Bom final de semana. Imagina, bom final de semana. Tá, bom final Luiz, de semana. chama Kansky, vou escrever aqui.
Professora, Oi, pode falar. Oi. por exemplo, em uma emergência, como a Lou deu o exemplo do paciente que chegou, né, tipo, com trauma por um pedaço de madeira e tal, se a gente, por exemplo, clínico, em uma emergência, se a gente conseguir identificar corretamente que está, por exemplo, na córnea, a gente pode retirar ou só o oftalmo pode retirar? Pode retirar tranquilamente. Pode retirar, sim, tá? Geralmente, quem faz isso é o cirurgião de plantão. Eles já têm mais ou menos chega lá um corpo sangue corneano, vai para o cirurgião, aí ele vai com uma agulhinha lá, e tira, né? Se o paciente continuar se queixando, aí ele tem que procurar oftalmo, porque às vezes ficou algum halo, algum metalzinho ali de resquício, né? Mas vocês podem tirar, com certeza, não precisa de oftalmo para isso, não, tá? Com certeza. Entendi. Tá ótimo. Obrigada. Nada. Obrigada pela aula. Bom fim de semana. Imagina. Até semana Para que você vem. também. Até. Obrigado, bom final de semana. Rodolfo também. Obrigada, Valeu, gente. Um querida. beijo. Obrigado, hein? Oi, Cláudio. Beijo. Então, Hoje você não está Bom final de viajando. semana. Hoje não. Hoje eu Então tô tá, aqui, mas vou daqui a pouco para a estrada. Tá, porque você estava assistindo aula na estrada, eu falei, meu Deus do céu. Não, Parou, pelo menos. Eu troquei de local aqui e caiu a rede. Então tá bom. Bom final de semana e boa viagem, Obrigado. que eu também vou viajar agora, que eu vou para Vassouras. Tá ok. Bom feriado. Para você também. Um beijo. Ei, Valeu, Daniel. querida. Obrigado, hein? Valeu. Tudo de bom. Bom final de aí. semana. Excelente fim de semana. Obrigado. Bom final de semana também. Eu vou trabalhar na segunda, né? Então, para mim não vai ser muito feriado, não, mas bom final de semana para vocês. Valeu, querida. Valeu, beijo.